Olá, pessoal. Nós vamos continuar nossa conversa sobre anatomia vegetal e eu vou tentar falar para vocês sobre anatomia vegetal, ãh, começando, digamos assim, falando um pouquinho desde as algas verdes até as plantas superiores, para que vocês possam ter uma ideia de como essas estruturas de células e tecidos foram se organizando para formar as plantas. Então, nessa parte agora da disciplina, a gente vai falar sobre alguns tipos celulares básicos, mas vamos aproveitar também e falar um pouquinho sobre algas verdes, né, e briófita, né, essa transição, então, para as plantas terrestres. Então, desde as viridiplanta e depois passando para as embriófitas, em que o nosso foco agora vai ser as briófitas no sensu lato. Então, assim, vou mostrar um pouquinho sobre as algas verdes, alguma coisa sobre o porquê que são consideradas plantas, né? Enfim, como é que esses arranjos celulares ocorrem em algas verdes, para daí a gente perceber como que isso evoluiu para as plantas. E falar um pouquinho sobre os briófitas também no sentido de anatomia, ou seja, ver como que esses arranjos celulares ocorrem em briófita, como que eles evoluíram a partir das algas verdes, para depois, quando a gente falar de plantas, ver como que isso acontece em plantas. É claro que aqui a gente precisa ter um cuidado, porque muitas vezes a gente pensa em briófitas como sendo uma fase do desenvolvimento, né? Tipo assim, uma fase da evolução para é, as demais plantas terrestres, né? As traqueófitas. E tem um probleminha com isso, porque as briófitas acabaram fazendo um desenvolvimento paralelo, digamos assim. Apesar que pode haver um descendente comum aqui dentro de algum dos grupos de briófita, mas todos os grupos têm um desenvolvimento paralelo, né? São ramos da árvore. Nenhum deles é tronco da árvore de desenvolvimento das embriófitas. Vou falar um pouquinho sobre os grupos, mas aqui não é foco, né? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre os grupos. E lembrando que o nosso foco são as células e tecidos. É isso que nos interessa e nós vamos comparar depois com os tecidos que a gente vê. Outra coisa é lembrar aquele tipo celular que eu falei na aula de biologia celular, né? A célula parenquimática, que é uma célula de parede primária que contém os, as estruturas celulares, todas essas estruturas celulares comuns. Só não tem parede secundária. Quanto às estruturas anatômicas associadas à conquista do ambiente terrestre, a gente vai ver algumas características interessantes, sim, mas é importante também ver que isso é um desenvolvimento diferente daquele que seguiu as traqueófitas. Essas plantas, as embriófitas, elas mantêm essa característica de tolerância ao dessecamento é, e, e agem, digamos assim, de forma diferente do que aquelas que desenvolveram um sistema vascular verdadeiro. Tá? Não vou entrar muito nesse conceito, né? Porque o nosso foco aqui não é fisiologia, sim anatomia.